Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 2 de julho de 2024. Bom, hoje o cenário tá diferente, estou aqui fora hoje, o dia tá bonito, amém? Bom, vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. Deus sempre terá um propósito maior do que a sua visão. O tema de hoje é Deus o fez para um propósito. Vamos ler lá em Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que foi Paulo que escreveu, né, as cartas de Romanos aos Romanos. E ali Paulo é extremamente, né, eficaz nas suas palavras, falando sobre a intercessão do Espírito, sobre a fé, sobre a vontade de Deus para conosco aqui na terra. Amém? Mas vamos ao texto para o nosso melhor entendimento e depois nós vamos fazer aqui, né, a leitura do texto da Bíblia, hein, pessoal? Vamos lá. Em Deus fomos criados para um propósito muito maior do que nós mesmos. Isso me ensina que o que Ele tem para a sua vida é abençoar outras pessoas. Fale-se muito em prosperidade nos dias de hoje, e eu entendo que prosperidade é não ter falta de nada. Antes é ter uma vida satisfeita em todas as áreas, quando estamos vivendo segundo o propósito de Deus. Pessoas prósperas são bem-sucedidas, pois seu coração está cheio de graça de Deus. Como no texto que lemos, saber que Ele age em nosso favor em relação a todas as áreas de nossa vida é algo extraordinário. Quando vivemos somente para nós mesmos, facilmente nosso coração se decepciona e entristece, levando-nos ao isolamento. Desta maneira, o vazio toma conta do nosso coração e a sensação de nos sentirmos deslocados e por vezes até rejeitados nos abala completamente. Essas são as consequências de uma vida sem propósito. No entanto, que o seu coração se alegre, pois Deus o fez para um propósito. O único que pode dizer para o que você nasceu é aquele que o criou. Por isso, à medida que você se aproxima do Pai, lê sua palavra e se relaciona intencionalmente, passa a obedecer e a caminhar na direção que Ele estabeleceu para você antes até de você nascer. Se você tomou decisões que o levaram para longe do seu propósito, há tempo de voltar. Entenda que não há vida próspera longe do Pai. Então, o que você está esperando? Realinhe seu coração com as intenções de Deus e viva sabendo que Ele fará, que tudo coopera para o seu bem. Amém. O que Deus quer falar conosco hoje sobre propósito? Bom, você tem um propósito. Você foi feito para um propósito. Eu fui feito para um propósito. E às vezes nós nos perguntamos qual é o nosso propósito aqui na Terra. Qual é o nosso propósito? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? O que Deus quer que eu faça nesse dia? Por mais situações complicadas que nós passamos, por mais complicações assim que nós enfrentamos, seja ela espiritual, física, familiar, nós temos um propósito. A nossa vida foi feita para um propósito. Primeiro, adorar ao Senhor de todo o seu coração. Segundo, levar a sua palavra, as boas novas, para aqueles que ainda não o conhecem. É isso que os discípulos naquela época fizeram, né? E tudo, desde o início de Adão e Eva, foi o propósito. Formar família, crer em Deus, crede também em mim. Jesus falou isso. Então, o nosso propósito é o adorar, é servir, é obedecer. Até antes mesmo de eu e você nascer, Ele já nos conhecia e já nos fez a nossa história, o nosso propósito, o nosso caminho. Os nossos pais, eles são pessoas que Deus confiou e confia para que nós possamos ser gerados, porque é Ele que dá o fôlego de vida. Os nossos pais, como eu também, gerei uma vida, minha filha, né? Pela graça de Deus, né? Ele nos dá essa condição. Ele falou crescer e multiplicar, e é isso que nós fazemos. Então, nós
fazemos os filhos, mas quem dá a vida, o fôlego de vida, o Espírito é o Senhor. Então é Ele que já tem um propósito. Mesmo antes da minha filha nascer, Deus já o conhecia e eu já orava por ela. Então as nossas orações, ela pode ser até antes de existir o ser. No meu caso, antes dela nascer, eu já orava pela vida da minha filha. E eu oro pela vida futura dela. Porque Deus tem propósito na vida dela. Ele já escreveu, nós não sabemos, porque a nossa visão é limitada. Nós só enxergamos aquilo que nós estamos vendo, né? Não conseguimos, às vezes, enxergar o que está além daquilo que Deus quer para conosco. E, às vezes, eu me pego nisso, né? E acabo fraquejando por algumas situações, porque não somos totalmente, nem todos os dias estamos fortes, estamos alegres, felizes o tempo todo. Tem dias de lutas, também tem dias de glória. Amém, irmãos? E é assim que o texto, né, de Romanos 8 vai falar sobre a intercessão do Espírito. O Espírito de Deus, né, o Consolador, que Jesus falou, que deixou aqui para conosco, para que nós não ficássemos sozinhos, né? Jesus voltou aos céus, o Pai também está no céu, então ele falou que iria deixar conosco o Espírito Santo. Então podemos clamar também e pedir ao Espírito Santo para que nos ajude, né? Com os dias que às vezes nós enfrentamos, os leões a cada dia. E Paulo fala que no versículo 26, que o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Realmente, às vezes, nós não sabemos orar, irmãos. Sabemos, às vezes, só pedir e reclamar. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Isso é normal, não vou te culpar, porque eu também sou assim. E às vezes, por um mero agradecimento, a nossa oração, agradecer pelo dia de hoje, pela nossa vida, pelo ar que estamos respirando. É isso que Deus quer no início da nossa oração. Não só pedir e dai-se-vos-á. Ele mesmo falou, sabeis pedir, que eu darei. Mas seremos gratos primeiramente e depois possamos pedir. E Paulo fala aqui que nós, na nossa fraqueza, né, não sabemos às vezes orar como convém, como pedir, mas existe um Espírito, esse Espírito, o anjo, o Espírito de Deus, intercede por nós ao Pai. Olha como que nós somos frágeis, ao ponto de que o anjo ou o Espírito de Deus intercede juntamente ao Pai para conosco. E no versículo 27 ele vai falar, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Se nós somos santificados por Jesus, lavado e remido pelo sangue dele, somos santos. Santos segundo o coração de Deus. Nós, eu e você, que seguimos todos os dias, por mais que às vezes temos uma recaída por alguma situação, palavras às vezes ditas que não era para ser dita, mas aprendemos e nos arrependemos, mas Deus sabe do meio da intenção do seu coração, né? E é isso que Paulo está falando aqui. E no versículo 28 vai falar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, nós somos chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. A palavra não está falando nem um pouquinho, nem antes, nem depois. É tudo, engloba tudo. Tudo mesmo. Tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu e você amamos ao Senhor de todo o seu coração, ter a certeza de que nós não conseguimos viver sem Deus em lugar nenhum, sabendo que sem o ar dele, nem aqui eu estaria falando, sem a graça, sem a sua misericórdia, quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, aí sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem.
tudo vai se ajeitar, se organizar, se alinhar conforme a palavra do Senhor. Quando nós nos direcionamos para Deus, né, seja Ele qual for a sua situação, eu tenho certeza que Deus ele vai abrir novamente os braços, como Ele sempre está, de braços abertos. Mas às vezes nós nos viramos e ficamos de costas para o Senhor. E não é isso que Ele quer. Ele quer que eu e você se alinhe à vontade dEle, para que a vontade dEle possa ser feita na minha e na sua vida. Amém? Que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz. Não deixe que o inimigo destrua a sua vida, porque ele veio para isso. Matar, roubar e destruir. Por mais fraca ou seu coração esteja abalado, mentes confusas por opiniões alheias ou inimigo influenciando algo na sua vida, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Pede o Espírito Santo para modificar essa situação. Fale, converse, fale a verdade, explique para Deus o que está acontecendo. Que eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, como também Ele tem me ajudado, porque sem direção, para onde que nós vamos? É como um barco perdido no mar, sem o manche, né? Sem uma direção, como que você vai? Jesus é a nossa direção. Se você não sabe para onde ir, pede a direção para Ele, como eu também peço todos os dias. Deus, eu estou sem direção, para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda? Me ajuda, para frente, prossigo ou não, fico parada. E é assim que às vezes me sinto, e eu espero Ele me responder, porque não tem como. Às vezes a gente vai, mas aí se ferra no meio do caminho e temos que voltar, porque não foi a direção que Deus mandou. Então que nós possamos crer, né, nesse propósito, no nosso propósito de vida aqui na Terra, não só para ter a prosperidade, a riqueza, a grandeza, mas viemos também para pregar o Evangelho, falar das boas novas, dar o testemunho de cristão, exemplo, né? Não só aqui na internet, mas para quem está nos observando. E é isso que eu tenho pedido a Deus todos os dias, para que venha mudar a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, que nós possamos ser unidos sempre, né, no amor de Jesus, para que Ele venha todos os dias fazer visita, a paz, a tranquilidade no nosso lar, porque o inimigo ele se levanta todo santo dia para nos destruir, irmãos. Essa é a vantagem dele, porque ele já está destruído, condenado à eternidade do mal, da destruição. Então, para ele não tem mais nenhuma chance de voltar aos céus, nunca mais. Então, que nós possamos lutar pela nossa salvação todos os dias. Amém? Bom, não deixe de compartilhar, nem de curtir, deixar um comentário. Se você está gostando, né, do devocional, espero que o Espírito Santo possa modificar a sua vida, que não seja eu, as minhas palavras, mas que seja a palavra de Deus na sua vida. Amém? Bom, aqui ó, pé de aipim, goiaba, né? E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tenham um bom dia. Olha, o dia hoje choveu essa semana, ontem, né? Olha que lindo, pessoal. Tá lindo o dia hoje. Amém? Pezinho de mamão, que bênção. Olha que bênção. Que Deus possa trazer a prosperidade na vida de vocês também. Até o próximo devocional. Tchau, tchau.